Então vamos continuar nosso estudo aí do livro de Mateus, capítulo 5. Agora nós vamos ler sobre Mateus 5, versículo 17 ao 20. Jesus cumpre a lei. Diz assim o versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Primeiramente, entender o que significa a palavra. Não vim abolir a lei e os profetas. Lei e os profetas é aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Né? Na linguagem cristã, nós falamos muito de Antigo e Novo Testamento. Então, só o fato de usar o Antigo Testamento e o Novo Testamento dá a entender que o primeiro foi abolido, né? Que não tem mais valor. E não é bem isso. A palavra seria mais correta dizer Antiga Aliança e Nova Aliança. Porque o Antigo Testamento é a aliança de Deus com o povo judeu. Tem várias alianças ali, mas em especial a aliança de Deus com Israel e é chamada dispensação da lei. Então, quando Jesus diz, não vim abolir a lei e os profetas, ele se refere aos livros sagrados do Antigo Testamento, a todas as predições que estão ali, a todas as orientações, a todas as leis, os mandamentos. Jesus disse, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. E cumprir, primeiramente porque Jesus, nele se cumpria muitas das profecias que estão ali, que se refere à vinda do Messias. E também cumprir está no sentido de que Jesus veio renovar os mandamentos. E a partir de agora, desse texto, nós vamos Jesus começar a discutir as principais leis do Antigo Testamento. Entre elas o homicídio, o adultério, o divórcio, vários assuntos do Antigo Testamento. Jesus dá uma nova interpretação. Versículo 18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, ao dizer isso, Jesus está falando de profecias, né? De previsões, de que as previsões que estão no livro da lei, que é uma referência a grosso modo do Antigo Testamento, mais profundamente a todo o Antigo Testamento, né, de forma geral. Jesus diz que ninguém se engane, porque nenhuma palavra da Bíblia vai cair sem que se cumpra. Versículo 19. Todo aquele que desobedecer, essa passagem é muito interessante, esse versículo 19, preste atenção. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Eu gosto desse versículo porque ele explica uma coisa que nós vemos claramente aqui na Terra, de que não existe igualdade. Eu vejo essas filosofias, ideologia de igualdade, direitos iguais. Não, o sistema divino não é de direitos iguais. Deus colocou na igreja presbíteros e diáconos em uma posição de liderança, e os demais da igreja liderados. Então existe uma diferenciação. Na família, Deus colocou o marido como o chefe do lar. As coisas dentro de casa não devem se resolver democraticamente. Tem
o sistema de Deus que é patriarcal. No Estado, Deus, em toda a Bíblia se fala de devemos obedecer em submissão às autoridades. Jamais um cristão deve participar de eventos que nós estamos vendo aí no Brasil, de manifestações, jogando pedra na polícia, fechando vias públicas, porque ninguém pode clamar justiça praticando desordem. Ao fechar uma rua para fazer protestos, estão provocando desordem e prejudicando outros. O que aqui também está dizendo o seguinte, que na igreja também, nem todo mundo tem o mesmo nível espiritual, né? Ele está na igreja e fez isso ou aquilo de errado. Temos que entender que cada pessoa ela é individual, cada pessoa tem uma personalidade individual sem semelhança na história de toda a humanidade. Não tem ninguém semelhante a mim hoje, nem ontem, nem amanhã. Somos todos diferentes por milhões de comparações. A forma de pensar, de sentir, de agir, de falar, de crer. Todos nós temos diferença em tudo. No vestir, no andar, no entender as coisas. Nossos processos mentais são diferentes. O que a Bíblia, em síntese, diz o seguinte: alguns compreenderão mais as coisas do reino e ensinarão corretamente. Aqueles que mais se aproximarem da compreensão e da prática da palavra de Deus serão chamados grandes no reino do céu. Mas aqueles que também estavam na igreja e tinham menos compreensão, menos entendimento e acabavam agindo de forma errada, ainda assim entrarão no reino do céu, mas serão chamados de menor no reino do céu. Então tem gente que eu vejo algumas pessoas pregando, dizendo que todo mundo lá no céu vai ser igual. Irmão, não devemos tratar ninguém diferente com ninguém não, porque lá no céu todo mundo vai ser igual. Não vai ser igual não. Essa igualdade, na verdade, não existe, né? Deus criou tudo com individual particularidade. Até as plantas, os animais, nenhum é igual ao outro. As digitais das mãos não é igual uma à outra. Então, Deus não fez um montão que nem uma máquina que nem os produtos da indústria, né? Uma indústria, ela produz um determinado produto e ela faz tudo, ela tem que seguir o padrão de produzir equipamentos, tudo o mais semelhante um com o outro possível. O mesmo peso, a mesma embalagem, o mesmo rótulo. Deus não tem uma indústria. Porque Deus faz tudo um diferente do outro. Entendeu? E também lá no céu vai ter os chamados menores no reino do céu e os grandes no reino do céu. Quem mais se dedicar a Deus será chamado grande. Quem se dedicou menos será chamado menor. Agora, quem também não viveu para Deus, nem lá vai entrar, né? E aí, terminando sobre esse tema, Jesus cumpre a lei. Mateus 5:20 fala assim: pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Agora aqui já complicou, hein? Aqui complicou, porque eu estou achando que nos padrões que Jesus está falando aqui, a maior parte dos cristãos, mas a grande maioria, não vai entrar no reino do céu, não. Porque Jesus disse, olha, Jesus falando para os discípulos dele naquela época: se o padrão de justiça de vocês não for muito superior ao dos fariseus e mestres da lei, vocês não entrarão no reino do céu. Nos tempos de Jesus havia basicamente 4 grupos distintos de judeus. Os herodianos, que eram bem mundanos, viviam mesmo no pecado, seguia lá a cabeça de Herodes, por isso chamados herodianos, que faziam mesmo a vontade de Roma, jogavam até contra o povo de Deus.
tinha os saduceus, aqueles eram meio incrédulos, não acreditavam em muitas coisas, como a sobrevivência da alma após a morte. Tinha um montão de crenças falsas, né? Até na ressurreição. Eles eram uns cristãos muito seguindo a ciência, a falsa ciência que contesta tudo, uma ciência meio ateísta. Eram uns judeus ateístas, vamos dizer assim, mais pendente de tudo, ser muito crítico, ascético. Aí tinha os judeus, que eram muito ligados à lei. Eles eram considerados até rigorosos em obedecer à lei, era muito legalista. Qualquer detalhe eles levavam muito a sério. No Antigo Testamento se fala que Deus falando assim: atarás a minha palavra à sua mão. E aí os fariseus, eles tinham o costume de amarrar uma fita com uma caixinha com textos bíblicos no braço. Então não saía sem aqueles textos amarrados no braço. Até hoje tem judeus ortodoxos em Israel que usam essas fitas, filactérios que se chama. E eles eram bastante devotados, só que tinha muita hipocrisia entre eles, né? O que fez Jesus várias vezes dar profundos discursos críticos contra os fariseus. E ainda tinha um quarto grupo de judeus que eram os essênios. Esses eram extremamente radicais. Esses viviam nas montanhas. João Batista era um essênio. Tudo leva a essa conclusão. João Batista veio do deserto, morava nas chamadas hoje conhecidas cavernas de Qumran, comunidade de Qumran. Era lá que eles tinham a prática do batismo, nesses essênios, e João Batista veio de lá com essa prática do batismo, que acabou incorporando a religião cristã. E a vida deles era uma parte do dia para trabalhar, outra parte para orar e outra parte para estudar a Bíblia. Praticamente eles tinham pouco momento do dia para conversar entre eles. Era se dedicar mesmo profundamente a Deus. Então, comparando esses grupos, Jesus disse: olha, vocês não vão ser herodianos, não vão ser como os saduceus. Vocês têm que ser para lá de fariseu para entrar no céu. Se a justiça de vocês, se vocês não forem dedicados a Deus mais do que os fariseus, vocês não vão entrar no reino do céu, não. Então isso é que Jesus veio cumprir a lei e veio aí pôr os parâmetros, né? Para que nós possamos entrar no reino do céu, ou para ser menor ou maior, mas o importante, eu acho, é todo mundo pensar em entrar, né? É isso aí o nosso estudo de hoje.